Olá, amigos, nobres companheiros, prezados patriotas. Essa é mais uma edição do GadoCast. Dessa vez não estou sozinho. Eu estou junto aqui da Nação Beta com o nosso amigo Advobeta. Tá aí, Advobeta? Fala, meu amigo Knut. Tô aqui sim, Advobeta na área aqui. E hoje a gente vai entrar num tema espinhoso aqui, que é sobre a meritocracia, né? Sim, meu amigo Knut. Opa, peraí. É um dos maiores copings que existem e poluem a mente de muitos betas. Sabe o que eu reparei? Por que eu tô fazendo esse podcast? Eu tenho reparado que, reiteradas vezes, muitas pessoas entram em contato comigo, falando: ah, Knut, eu tô com 30 anos, não tenho casa, não tenho carro, moro na casa das minhas mães, moro na casa da minha mãe, acabou, perdeu, sou um fracassado, quero fazer besteira. E eu tenho reparado várias vezes que as pessoas, principalmente pessoas que fizeram faculdade, fizeram pós, fizeram mestrado e não conseguiram vencer na vida, já acreditaram em expectativas irreais, né? Porque acharam que, porque eles iam se esforçar, necessariamente eles iam vencer, porque, engraçado, isso aconteceu na geração dos pais deles e dos avós deles. Os avós deles, os pais deles se esforçaram muito e conseguiram o resultado. Só que ele tá se esforçando muito, tá vendo resultado nenhum, e ele põe a culpa nele, e não no sistema. Então, ensinado pra eles que meritocracia, eu mesmo fui um cara que eu segui abertamente esse dogma aí meritocrático, me ferrei, mas eu não fico me martirizando por causa disso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse coping. O Advobeta, você acredita que a meritocracia é um coping, é verdade, é mentira, o que é? Cara, ó, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que existem dois conceitos, né, de meritocracia, né? Existe um que eu considero que é coping, e existe um que é aplicado dentro de administração das empresas, tal, esse tipo de coisa, que aí é uma política de empresa interna, né? Se o cara ali produzir dentro da empresa e conseguir entregar tal resultado, ele vai ter algum mérito dentro da empresa, beleza. Nesse conceito de administração de empresa eu não vou comentar. Mas o que circunda, né, nas nossas redes sociais aí, principalmente LinkedIn, isso daí eu acho que é copy. A pessoa fala, não, você não tem o resultado que você quer porque você não se esforçou o suficiente. Quando, na verdade, não é bem assim. Pelo menos no Brasil, eu trouxe aqui um estudo para vocês aqui do GadoCast, da OCDE. O estudo é chamado Um Elevador Social Quebrado. Depois vocês digitam no Google. Elevador social. Ai, muito bom. Aí tá escrito o seguinte, fala, cara, se você nasceu pobre, a tendência é que você permaneça pobre, entendeu? 90% das pessoas que nasceram pobres vão morrer pobres, 90%. 93%, né? 93%. O estudo ele fala apenas 10% dos mais pobres conseguem chegar à classe mais rica. Então, cara, essa história de meritocracia, você tem que se esforçar, você tem que fazer isso, aquilo, eu acho que é parcialmente correto, porque de fato a gente só pode se esforçar, né? Quando na verdade o sucesso ele não vem do nosso próprio esforço, né? Ele vem de um emprego que a gente consegue, ele vem de algum cliente que a gente consegue. Então não é exclusivamente pelo nosso esforço. É mais ou menos isso que eu quero dizer, né? O sol não brilha pra todo mundo, amigos. Então, meritocracia, segundo aqui o dicionário, seria a predominância dos que possuem mérito, predomínio das pessoas que são mais competentes, eficientes, trabalhadoras ou superiores intelectualmente, num modo de seleção cujos preceitos se baseiam nos méritos pessoais daqueles que participam, conseguir o trabalho por meritocracia. Então, aqui, o que acontece? Essa visão é uma visão muito incompleta, né? Acerca da visão tipo assim, eu acredito em meritocracia no modo de valor. Eu acho que a gente tem que lutar por uma sociedade mais meritocrática. Mas ver que a meritocracia existe na prática é um copy, entende? Então, muitas pessoas elas falam que meritocracia é um negócio louvável, porque elas tentam linkar isso com a questão da ideologia, né? Falam que se você critica a meritocracia, você está sendo um comunista, esquerdista, sei lá, qualquer coisa. Mas o próprio Olavo de Carvalho, no momento de lucidez, ele criticou a meritocracia. Então, vamos ver se o Olavo de Carvalho também é comunista. Ele disse a seguinte frase, tá? Meritocracia é um slogan publicitário e um mito. Não corresponde a nenhum fenômeno identificável na economia de mercado. Sistema infinitamente complexo, onde fatores incontroláveis, preste atenção, incontroláveis, como acaso e simpatias pessoais, podem contar muito mais do que um mérito objetivo. Meritocracia, a rigor, só pode existir em organizações hierárquicas, fortemente reguladas, onde até os chefes estão atados por um compromisso de obediência, como, por exemplo, no exército. Há mais meritocracia na KGB do que no capitalismo. A superioridade prática do capitalismo é um fato inegável, mas dela os teóricos liberais e libertários tiram com frequência conclusões absurdas que, é claro, seus discípulos supiniquis repetem como mantras sagrados. Então, o Advobeta, seria o Olavo de Carvalho um comunista porque está criticando a meritocracia?
Cara, eu vou te falar uma coisa, velho. Quando ele falou dos libertários aí, eu sigo um monte de canal libertário no YouTube. E eu vejo que nenhum deles concorda com a meritocracia também. Então, eu não sei qual que é o nicho de pessoas que concorda com a meritocracia, porque nem a esquerda, os esquerdistas concordam. Se você for pesquisar nesse meio, você vai ver que nenhum esquerdista concorda com isso daí. E nem os libertários. Então, eu queria entender qual que é esse nicho de pessoas que entendem que a meritocracia, você pode alcançar uma coisa pelo seu próprio esforço. Não, sabe quem? Sabe quem? Eu conheço um cara que ele é Zé Copista, né? É um amigo meu, que ele é louro, alto, olho azul, né? Tem uma mulher gata, filhos bonitos, frequenta a igreja, né? A vida dele é o mundo cor-de-rosa, o arco-íris, né? Ou seja, aquele cara tem um excelente trabalho, membro produtivo da sociedade, e ele fala que meritocracia existe. Não, eu acredito na meritocracia, porque eu me esforcei e eu conquistei aqui a minha casa, meu carrão, não sei o que. Só que, tipo assim, será que ele não vê o tanto de privilégio que ele teve? Por exemplo, pra começar, que ele teve um pai e uma mãe que suaram pra pagar um colégio particular pra ele, pra pagar uma faculdade particular pra ele. Depois ele não repara que, quando ele saiu da faculdade, ele ficou tipo 2 anos sem emprego. E os pais dele bancaram ele, né? Ele não precisou trabalhar nesse emprego. Aí ele conseguiu um trabalho, e aí ele se esforçou, teve oportunidade. Ou seja, todo o esforço dele só foi fruto porque teve oportunidade em primeiro lugar. Se ele não tivesse oportunidade, né? E outra coisa, eu acredito em um tipo de meritocracia, que é a meritocracia geracional, né? Essa meritocracia existe de fato. Se a gente for pegar estudos que estão com relação à riqueza dos indivíduos, elas falam que o maior índice para prever o sucesso de uma pessoa é a renda dos pais. Ou seja, quanto maior for a renda dos seus pais, maior vai ser a sua renda. Essa é a maior correlação que existe. É esse estudo aqui da mobilidade social da CDE. Ele fala justamente isso, que para uma pessoa no nível na base da pirâmide social, né? Para ele ascender ao topo da pirâmide social demorariam 9 gerações. Então, se você quiser, né, você Betinha que quer chegar no topo da pirâmide, e estatisticamente falando, você vai ter que ter 9 gerações aí de espera, né? E cara, uma coisa que você falou sobre a oportunidade, cara, a oportunidade é tudo, porque eu acabei de ver uma propaganda da Polícia Civil do Pará. Depois vocês entram no Instagram da Polícia Civil do Pará. Polícia Civil do Pará? O que foi? Perdemos nosso amigo Diva Beta? Nosso amigo Diva Beta é muito alfa, então ele acabou com som. Mas uma coisa que eu vou deixar bastante clara aqui no início, né? Eles pegaram um cachorro salsicha e botaram lá pra ser o... Se mutou, volta. Propaganda do estado do Pará, volta. Volta no início. A Polícia Civil do Estado do Pará. Depois vocês acessam lá o Instagram da Polícia Civil do Estado do Pará, e eles fizeram uma campanha lá de proibir, né, de lutar contra a violência aos animais. E eles contrataram um cachorro, né, pra virar polícia durante um dia lá. Então, meu amigo, até um cachorro, ele poderia ter mais oportunidades na vida do que um cara que não tá inserido no meio correto. Entendeu? Não tem a ver com isso. Então o cachorro tem mais meritocracia. O que eu quero dizer, cara, é que não tem muito a ver com o esforço. Eu não tô tirando o esforço da equação. Mas o que eu queria deixar claro é que não é o suficiente. Você tem que estar inserido no lugar certo e no momento certo para você ter a oportunidade, né? Sim. Então vamos voltar lá atrás. Não vamos voltar muito lá atrás. De onde saiu a crença de meritocracia? Para ser resumindo aqui, porque a gente não tem muito tempo. A gente poderia colocar aqui um finco bastante importante na reforma protestante. Principalmente no veio calvinista, que diz que a dignidade do trabalho, o valor do trabalho, né? O que acontece? Na época da Igreja Católica, na Idade Média, o trabalho era visto como um castigo. E a Igreja Protestante transformou o trabalho como algo louvável, algo que daria status, algo que você poderia ver. Isso aí é um mito, é uma sublevação que é aceita, né? Que você poderia ver se a pessoa está da graça de Deus na vida dela através do trabalho, dos frutos dela aqui na Terra, né? Então acontece, foi feita uma ideologia que a reforma protestante calvinista, ela tem muita influência burguesa, né? Pequeno burguesa. Então você vê que existe toda uma ideologia por trás que é fomentar que as pessoas trabalhem, né? Só que acontece o seguinte, nesses países que tiveram influência protestante, como Estados Unidos, Holanda, em determinado grau a Suíça, são países que realmente você vê que tem muito realmente pequenas propriedades, tem pequenas manufaturas, realmente pequena propriedade, e que você vê que realmente o valor do trabalho é valorizado nesses países, né? E aí você vê que o quê? Esses países realmente têm uma ética de trabalho muito bem estabelecida, que até é colocado naquele livro do Weber, né? O Capitalismo e a Ética Protestante, é isso, né?
que fala como que a ética protestante serve como propulsor para a revolução industrial de determinados países, né? E aí acontece que a gente vê o seguinte, né? É muito falado sobre a questão da meritocracia e a gente tem que linkar um pouco com a questão do marxismo, né? O que o Marx consegue... Aqui a gente vai fazer também outra uma variação bem superficial da ideia do Marx, tá? Mas o que o Marx acreditava? Na teoria do valor do trabalho. O que é o valor do valor do trabalho? Que o valor de um bem estaria no trabalho nele empregada. Tipo assim, é isso que o marxista, em tese, tá? Em tese, eu não sou estudioso, então isso é apenas uma visão grosseira sobre o que o Marx escreveu, tá? O valor de um bem estaria relacionado com o trabalho nele empregado. Ou seja, se você trabalha num... Só que isso aí tá errado. Por quê? Porque os outros teóricos economistas, marginalistas que vieram pra frente já derrubaram Marx. Por quê? Se você começar a trabalhar no celular, né? E aí você faz o celular, o valor do celular não está no trabalho dele. Porque se fosse assim, você cavava um buraco na sua casa, né? E fazia 50 dias de trabalho lá no buraco da sua casa. E esse buraco valeria, sei lá, mil reais. Mas não, na verdade o buraco não vale nada. Por quê? O valor de algo está no que o consumidor dá para aquilo. Ou seja, se eu dou R$1.000 num celular, é porque o celular vale R$1.000. Não é o produtor que dá o valor, e sim o consumidor. Logo, o valor de um bem, ele é o quê? Subjetivo. Ele depende da avaliação externa à produção, né? E dessa forma, se o valor de um bem é subjetivo, o mérito da meritocracia também é subjetivo. Concorda comigo? Tese de doutorado, cara. Tese de doutorado. É o canal mais inteligente do Brasil. É o canal mais inteligente do Brasil. Do Brasil, meu. Cadê o submundo intelectual aqui? Submundo, por exemplo. Mas, cara, eu acho que isso tem total sentido, porque se a gente pensar nesse ponto de vista do produto, né, do trabalho e do subjetivismo, de fato, né, essa questão do mérito, ela é subjetiva também. O que é mérito para um empregador pode não ser mérito para outro empregador. Por exemplo, no caso do Dudu Camargo, por exemplo. Dudu Camargo, explica pra eles quem é o Dudu Camargo. O Dudu Camargo, eu acho que ele é o neto de um amigo da família do Silvio Santos lá. E ele conseguiu ser apresentador do SBT porque sim. Aí depois foram pesquisar o currículo dele e descobriram que ele não tem ensino médio completo. Né? Então, será que ele tem mérito? Será que esse valor subjetivo do mérito ele seria aplicável no caso do Dudu Camargo? Às vezes o empregador da SBT, né, do Dudu Camargo, entendeu que o mérito dele valeria mais a pena do que um cara formado com doutorado em jornalismo, enfim, né? Então é muito... a parentocracia, né? É o QI. Exato, é o QI. O QI é justamente o valor subjetivo do trabalho. A gente pode desembocar aqui outra tese aqui. Não, e outra coisa, a questão que isso aqui é importante para a questão da oportunidade, entendeu? Olha só, um cara simplesmente por ter nascido parente de outro, já nasce com infinitas oportunidades a mais do que uma pessoa esforçada. O que a gente foi ver, por exemplo, o Jordan Peterson, ele fez um vídeo esses dias. O Jordan Peterson, para quem não sabe, é um pensador de direita canadense, tá? Em que ele tenta correlacionar o QI com o sucesso profissional de uma pessoa, né? E aí ele fala que se o seu QI for muito baixo, a sua chance de sucesso profissional é muito pequena. Só que aí eu discordei, porque a gente é munido de outros tipos de estatísticas, e eu acho que ele fez uma falsa correlação. E de fato existe uma correlação, né, entre QI e sucesso profissional. A gente sabe que existe correlação entre isso, mas não é a correlação cabal. O que a gente vê é que o que define realmente o sucesso de uma pessoa está muito mais aliado às oportunidades que ela teve, e não ao QI. Se você pegar a probabilidade de uma pessoa burra, de baixo QI, mas rica, cursar um curso de medicina, é muito maior do que uma pessoa pobre, porém superdotada, de entrar no curso de medicina. Por quê? Porque a chance de uma pessoa pobre entrar no curso de medicina no Brasil é quase nula. E acontece, por causa da questão da oportunidade, um cara pobre pode fazer um monte de curso, pode estar vestibular várias vezes, pode pagar a universidade, logo ele vai, mesmo sendo burro, ele consegue fazer uma ascensão profissional, né? Enquanto o cara que é, por exemplo, filho de mãe solteira, favelado, cara, ele vai ter que trabalhar no meio do colégio, a chance dele fazer a faculdade é mínima, entendeu? E outra coisa, mesmo que esse cara fosse negro, vamos dizer que seja um cara negro, favelado, né? Aí fala, mas tem cota pra ele. Só que esse cara negro, favelado, ele vai ter que disputar com outros negros de famílias estruturadas, entende? Que de colégios particulares. Logo, ele não vai ter essa oportunidade. As cotas não servem para negros pobres, as cotas servem para negros ricos. Logo, cota não faz a desigualdade social diminuir, entende? Aí você entrou num ponto que, cara, eu defendi a minha vida inteira, e no curso de Direito eu sempre fui taxado de
de nazista, de assassino, né? De preconceituoso, de nazipardo, enfim. Cara, eles são pardos, né? Mas enfim, cara, eu sempre defendi o seguinte: a cota, ela não tem que ser racial. Porque quando você faz uma cota racial, o que você indiretamente está dizendo? Bom, o branco é mais inteligente que o negro. Certo? Porque você não tá levando. É o que os racistas falam, porque eles falam que o QI do branco é sistematicamente maior do que o do negro, na cabeça deles. Isso que não é provado, mas prossiga. Isso, cara, é completamente racista, cara. O que eu sempre defendi é uma cota social. Eu acho que o ingresso no concurso público, nos vestibulares, deveria ter um privilégio para as pessoas de determinada faixa de renda. Então, sei lá, uma família que comprova lá que recebe R$2.000 por mês. Cara, essa família tem que ter uma cota, porque o acesso à educação dessa família vai ser muito pior do que uma família que ganha mais. E o que ganha 4, ele tem que ter uma cota menor. E o que ganha 20 mil por mês, eu acho que não tem que ter cota, porque ele tem condições de pagar um curso preparatório, sei lá, de concurso público e ficar lá. Ele não precisa nem trabalhar se ele quiser, né? Então eu acho que essa questão de cota racial não tem nada a ver. É justamente isso que você falou, é ajudar a família. Mas o que eu tava vendo é o seguinte: a chance de uma pessoa burra, né, fazer faculdade no Brasil, se ela tiver bons pais, é de 63%. A chance de uma pessoa pobre, porém superdotada, é de 20%. Então engulam essa, entendeu? Engulam essa. De 20, olha só, uma pessoa burra, que baixo, né? Porém com uma família estruturada, com uma boa renda. É de 63% de fazer faculdade. Pessoa superdotada pobre, 20%. Então já você já vê, né, cara? Não, cara, eu vou te falar de uma experiência própria. Porque eu entrei na faculdade com 17 anos de idade. Desde os 14 anos de idade eu fazia academia, treinava, né? Hoje em dia que eu tô meio largado, relaxado, mas eu queria entrar pra fazer ou música ou educação física. Eu tinha 17 anos quando entrei na faculdade, né? E aí minha mãe falou: não, você não vai fazer música e você não vai fazer educação física, você vai fazer direito. E depois que você fazer direito, aí você escolhe o curso que você quiser. Então eu acho que essa estatística aí é bem real, porque eu vivo numa família de classe média para alta, que não permitiu eu fazer o curso que eu queria. Eles me colocaram lá e, cara, depois que você se formar, você faz o que você quiser, entendeu? Cara, então... a meritocracia, ela, por exemplo, tenta isolar, essa tese meritocrática, ela tenta isolar tudo aos fatores que está dentro do seu alcance. Quando na vida nem todos os fatores estão dentro do seu alcance. Por exemplo, você chega lá, o Felipe Franco chega e fala assim: olha só como eu sou o físico que eu conquistei, né? Sendo que, olha, eu conquistei por quê? Porque eu mereço esse físico, porque eu puxei ferro, porque eu me esforcei, porque eu peguei duro, né? Aí vai você pra academia, né? Faz o mesmo treino que ele faz e vê se você vai ficar com aquele shape. Não vai, amigo. Por quê? Porque primeiro existe um fator que é a variável genética. Por exemplo, eu tenho eu sou ectomorfo, então nunca vou ter aquele shape. Segundo, eu não tomo o que esses caras tomam. Eles ficam falando: não, eu mereço ter esse shape porque eu pego pesado nos treinos. Não, amigo. A gente sabe que o que interfere muito mais no shape de uma pessoa depois de determinado nível é a questão da bomba, poxa, entendeu? Depois de determinado nível é guerra química, guerra genética, né? E é difícil, e é caro, mano. Você acha que esses bolados na internet é caro, cara? Você fazer um ciclo certinho, você fazer a dieta certinha, você comer de 3 em 3 horas igual esses caras comem. Inclusive, né? Eles falam: não, você tem que comer de 3 em 3 horas. Aí o Beta vai lá, come de 3 em 3 horas, engorda pra caramba e não sabe por quê, né? Não, é porque... Não, então, eu cheguei aqui através do Whey Protein. Os caras são muito cínicos, né? Pelo menos agora tá melhorando a hipocrisia, porque antigamente eles falavam que só tomavam Whey Protein. Pelo menos agora estão falando que estão tomando tembolona, né? Estando Zolol, essas paradas, né? Mas então... Gato seco e fala que é Whey. Pô, pelo amor de Deus, né? Sim, existe umas pessoas que são racistas no nosso meio, que elas falam que, por exemplo, que a principal fator que importa pro país é o fator racial, né? Que, por exemplo, os países nórdicos são ricos porque são brancos, né? Que os países africanos são uma porcaria porque... Então eles tendem a avaliar através do determinismo genético, ou seja, como uma raça, na cabeça deles, nós não acreditamos nisso, são uma raça superior a outra, logo essa sociedade vão se desenvolver de determinada forma a evidenciar a superioridade. Só que quando a gente vai olhar para as pesquisas, você vê que casais que adotam crianças brancas e negras, o desempenho delas é igual. Entende? Do parte do QI. Ou seja, o fator de criação parece ser muito mais alinhado à questão do QI do que o fator genético. Prova disso
é que comunidades negras, no qual a pessoa já tem uma variável, aquilo que a gente já sempre fala aqui dos velhos concorrentes, que a criança já é malnutida, não tem pai em casa, a mãe tem que trabalhar o dia inteiro, né? É educada pela televisão. Essa criança, ela vai ter um léxico de palavras muito inferior a uma criança branca. Logo, quando ela for chegar a fazer o teste de QI, chega a ser desleal, né? Porque o cérebro dela foi poluído com muitas coisas que uma criança branca não foi poluída. Até com questão de agressividade, violência doméstica, né? Então, quando você faz um teste de QI sem separar essas variáveis externas, você começa a chegar a conclusões completamente desvantajosas e que favorecem uma narrativa racista, no caso. Agora, se você pegar duas pessoas de lares estruturadas, que moram às vezes na mesma casa, você vê que a variação de QI não tem uma explicação em relação à etnia. Tem em relação à cultura, tá? Existem culturas que favorecem a questão do QI, porque existem algumas culturas que favorecem a questão da leitura, da análise crítica e de outras coisas, né? Mas prossiga, meu. Cara, essa relação aí que esses nazi-pardos aí fizeram, cara, não tem nada a ver. Inclusive o MBL, ele fez um vídeo comparando dois países na África, né? Comparando Alô, som? Alô? Alô, tá aqui? Escuta? Isso aí, vai, foi essa beta, vai. Cara, o MBL, ele fez um vídeo falando sobre dois países na África ali. Um extremamente pobre e um que começou a crescer de forma assustadora. Eu não vou lembrar o nome do país. Botsuana e Zimbábue. Exatamente. Um adotou políticas de livre mercado, de menos interferência estatal, e outro adotou impressão de dinheiro, interferência estatal, regulamentação, blá blá blá. E quais foram os resultados? Esse país mais capitalista que aderiu a políticas de livre mercado, ele saiu crescendo economicamente. E o que adotou políticas comunistas, esquerdistas, teve um crescimento econômico pior, decresceu economicamente. Então, cara, essa correlação que esses caras fizeram não tem absolutamente nada a ver, porque se tivesse alguma relação, esse país aí que adotou política de livre mercado não ia crescer também. Sim, mas né? Às vezes também, às vezes a gente fica tentando correlacionar o crescimento do país com a visão dele em relação ao Estado. O país tal tem Estado mínimo e cresce mais, o país tal tem Estado máximo e cresce menos. Se você for olhar, por exemplo, a França é um país desenvolvido que tem um grande Estado, quase socialista, enquanto tem outros países, por exemplo, Botsuana, um país que está com um índice econômico muito inferior, mas é um país, entre aspas, mais liberal, entende? Você pode chegar. Existem países que têm, por exemplo, como a Suíça, que tem um estado de bem-estar social grande e são países desenvolvidos, e tem países como o Japão, que tem um estado muito menor e também tem uma boa evolução. Isso depende muito do aparato produtivo do país, né? Que aí é uma outra discussão, ou seja, em vez das pessoas chegarem e falarem sobre. Porque isso é uma visão muito simplista, você chegar e falar assim: não, o país tal tem população branca, logo é rico. O país tal tem um estado pequeno, logo é rico. Não. Quando a gente for olhar e falar assim, o que esse país produz? A produtividade dele é alta? Qual é o PIB dele? É isso que tem alguma correlação com o crescimento do país e da sociedade, né? É que possibilita. Agora as pessoas são muito simplistas, como elas não conseguem entender essas minúcias econômicas, então elas vão para aquilo que elas conseguem visualizar, que é o número de brancos e negros na sociedade. Aí a pessoa começa a criar padrões, né? Paternofobia, isso tem um nome para a pessoa que cria padrões na cabeça dela. Geralmente essa é uma doença que acomete pessoas que criam teorias da conspiração. Elas veem padrão em tudo. Então ela vê, por exemplo, que o branco é mais rico que o negro. Logo ela correlaciona que o branco é superior, né? Então, mas em relação aqui, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão da meritocracia. A gente deu um parênteses enorme. Sim, a gente fez parênteses enorme. Mas, por exemplo, essa questão racial, amigo, a gente tem que levar em consideração. Que, por exemplo, se você tem o cara que nasce preto, né? Não é porque o cara nasce preto que ele tem uma desvantagem genética. O preto é igual ao branco, se a gente for olhar. Ele tem, alguns negros, não todos, tem até uma vantagem pelo fato de eles terem nascido lá no oeste da África, que eles têm mais facilidade de ganhar massa muscular, né? Mas não são todos os negros. É só os negros de determinada região que tem essa vantagem muscular. Ou seja, tanto é que os negros nos Estados Unidos eles têm uma facilidade em alguns tipos de esporte por causa disso. Mas, por exemplo, se você for olhar lá para outros povos lá da África, como o Banto, é porque geralmente os povos que foram escravizados já foram os povos que foram escravizados devido à sua força muscular. Então houve uma seleção natural nesse sentido. Mas então, o que a gente for ver, se a gente for avaliar, por exemplo, a questão meritocrática, né? O garoto nasce numa família negra, a gente sabe que o que aconteceu com a família negra, né? O cara, eu tava vendo um estudo que apontava isso, né? O cara, ele tinha uma família, né? Na verdade, a maior parte dos escravos que veio pro Brasil eram homens, né? Só uma parcela que era mulher. Então o que acontecia muito com os negros naquela época? Isso é uma parada que é polêmica, mas nos Estados Unidos as pessoas falam mais sobre isso. Existia muito homossexualismo entre os E muitas escravas mulheres transavam com seus donos brancos,
que favoreceu o fenômeno da miscigenação. Então, teve poucas famílias negras. A instituição da família negra é uma coisa, tipo assim, que aconteceu por acaso, né? Porque, e aí quando teve a abolição dos escravos, por exemplo, quando tinha lá os escravos numa fazenda, é natural que eles se casavam, né? Natural. Só que às vezes o cara ia lá e vendia o pai pra outra fazenda, vendia a mãe pra outra fazenda, vendia os filhos pra outra fazenda. Ou seja, é uma família completamente desagregada, tá? Ou seja, essa instituição familiar não existe na família negra americana. Um outro fenômeno que aconteceu muito interessante, quando tinha rebelião de escravos, eles tinham até, não sei se eu posso falar isso no YouTube, eles tinham o costume de esfruflar os escravos revoltosos na frente dos outros escravos, pra emascular eles, entende? E aí acontece, quando teve a abolição dos escravos, os negros eles tiveram uma grande desvantagem em relação aos brancos, por exemplo. Enquanto que a mulher negra, ela conseguia um posto de trabalho estável, aonde? Como cozinheira, como mulher do lar, como faxineira. Ou seja, a mulher negra, ela conseguia um trabalho fixo, seguro. Enquanto que o homem negro, não, ele tinha que ver de bicos. E o que a gente sabe é o seguinte, para você estabelecer uma família, pelo menos nos moldes cristãos, tradicionais, conservadores, você precisa ser um provedor. Como que você vai construir uma família se você não tem poder de provisão? A resposta é a seguinte, você não vai construir uma família. Ou seja, você vai fazer o quê? Sexo casual. Então aí você vê que vários homens negros tinham relacionamentos com uma mulher aqui, onde ele estava casado, depois ele ia para outro lugar fazer um bico, fazer um relacionamento com outra mulher, e vai fazendo um monte de filhos sem pai, e cria esse ciclo infindável, né? A gente chama de ilegitimidade, né? São filhos nascidos fora do laço familiar, né? Que criam hoje nos Estados Unidos um verdadeiro caos na cultura negra, que é alimentado por questão de gangsta rap, questão de problemas mentais que acometem mais a população negra por causa dessa situação, questão de agressividade, ou seja, falta uma referência paterna na família negra e às vezes isso é colocado como se fosse algo genético, quando na verdade foi algo cultural provocado pela questão socioeconômica da escravidão, né? Então quando você chega e fala assim, uma pessoa negra vai disputar com uma pessoa branca em igualdade. Mas você vê, essa pessoa negra, ela tem o que a pessoa branca tem? Ela tem o ciclo social saudável? Ela tem um lar saudável? Onde que ela mora? Né? E aí você vê que não estão lutando em igualdade. Só isso eu estou falando um fator, né? Por exemplo, se você pegar uma pessoa branca com outra pessoa branca, que também vem de um lar desestruturado, cara, é a mesma coisa, cara. Se você pegar os índices estatísticos das cadeias americanas, né, você vê que tem muito mais negros do que brancos lá. Mas a maior correlação não é com cor de pele. Sabe o que é? A maior correlação que faz uma pessoa ir pra cadeia nos Estados Unidos é o fato de não ter um pai em casa, né? Se eu não me engano, 80% das pessoas que são presas lá nos Estados Unidos são negras, mas 90% delas não foram criadas com pai. Ou seja, não é que a questão, não é porque o cara vai pra cadeia porque é negro. Ele foi pra cadeia porque a maior parte dos negros não são criados com os pais. Então, você consegue entender? A correlação é uma correlação familiar, não racial. Sim, cara, eu concordo com o gênero, número e grau. E tem tudo a ver com o que a gente está falando da meritocracia. O cara, ele não tem uma família estruturada, logo ele não vai ter condições de se inserir dentro de um meio de pessoas que possam oferecer oportunidade para ele, logo ele não vai ter um emprego, logo ele vai ser um fracassado na vida, logo ele vai ser um frustrado, logo ele vai cometer crimes. Enfim, é uma causalidade que a gente pode chegar ao infinito. Sim, e se você for pegar o número de pessoas que conseguem ascensão social, quase que todas elas são pobres, mas de lares estruturados. É o padrão fixo, ou seja, se você... E, cara, fala. Eu queria falar de outro coping também, que é muito comum, que é sobre a criminologia. Putz, cara, quando eu fui estudar isso na aula de direito, cara, o povo ficou louco, né? Porque a criminologia, ela estuda justamente isso, né? Ela estuda o crime, o criminoso, a vítima e as políticas sociais para você evitar o crime. E a parte mais chocante de todas é quando você começa a estudar a vitimologia. E a vitimologia é justamente o estudo da vítima. E sobre o que a vítima faz ou deveria fazer para evitar de ser vítima de um crime. E quando você entra aqui nesse campo da criminologia, a gente começa a ver que existe sim uma relação direta entre a criação da família por parte da pessoa, existe uma relação direta no meio social que ela está inserida, existe uma relação direta com a pobreza que ela tá experienciando. Ou seja, a questão porque existe aí um problema que vai ter um embate moral, religioso, por quê? Eles querem ver o crime com a mera função moral, ou seja, a pessoa que é boa não comete crimes, a pessoa que é má não comete crimes. Quando na realidade existe de fato uma correlação moral, ninguém está falando que não existe, né? Mas também existem fatores determinísticos que favorecem essa questão. Por exemplo,
por exemplo, um crime como assalto à mão armada. É muito mais fácil você ver uma pessoa vem da pobreza fazer isso do que uma pessoa que nasceu num condomínio de luxo, né? Então, essa é a realidade, né, cara? Até porque o assalto de um cara de um condomínio de luxo não vai ser mão armada. Ele vai juntar todo mundo e ele vai parar uma cidade de Criciúma. É isso que ele vai fazer. Né? Ele não vai assaltar a mão armada. É só pobre que faz isso, cara. É só gente que não tem família estruturada. Ou seja, existe sim uma fabricação desses elementos por conta do meio social que eles são inseridos. E aí ele escuta toda hora falando, não, é só você se esforçar que vai dar certo, é só você se esforçar que vai dar isso. Quando não é, cara, não é, cara. Existem estudos, existem gráficos, existem várias coisas que não é somente o esforço que vai fazer você chegar em determinado lugar, né? Sim, aí eles gostam de pegar, eu já vi casos que eles pegam assim, eles pegam, por exemplo, um cara, assim, 2 irmãos gêmeos, nascidos na mesma família, né? Um trabalhador, outro bandido, logo, a meritocracia tá certa. Ou seja, o cara só cometeu o crime porque é um bandido. Só que o que acontece, aquilo ali é o que a gente chama de cherry picking, né? Ou seja, aquele cara que é trabalhador, ele é exceção, porque ele mesmo tendo todos os incentivos, né? Pra ir pra criminalidade, ele preferiu ou teve mais oportunidade que o irmão, né? Porque a realidade é a seguinte, amigo: nenhum vento bate igual em 2 pessoas diferentes, né? Por mais que sejam irmãos gêmeos, pode ser que aquele cara tenha tido uma oportunidade que o outro irmão não teve, entendeu? Ou pode ser um problema de índole também, ninguém tá excluindo a variável da índole. Mas a gente tá falando que, além da índole, né? É porque as pessoas gostam de moralizar as questões, né? A pessoa se deu mal na vida porque foi vagabundo, porque foi mal, porque foi incompetente. Não necessariamente, amigos. Que vocês gostam. Isso é uma visão simplista do mundo. Que a pessoa é criminosa porque tem má índole, a pessoa é fracassada porque teve mal competência. Não, amigo, tem outras variáveis em jogo. Né? E se a gente quiser olhar a questão de forma inteligente, adulta, a gente tem que levar isso em consideração. Sim, tem que levar tudo em consideração. Tem que levar o fato da pessoa, inclusive, não conseguir emprego também, né? Porque a paz mental das pessoas, quando ela está empregada, ela é muito maior. Porque ela sabe que ela vai receber no começo de cada mês. Ela tem uma estabilidade. Então ela consegue concatenar essas emoções que ela tem. Agora, quando o cara está desempregado e um desemprego agudo, um desemprego crônico, por exemplo, eu envio o currículo desde 2017 que eu me formei. E eu não recebo feedback de nada. E então eu tive que ser obrigado a empreender, a abrir uma advocacia autônoma, a atender bandido, atender violência doméstica, esse tipo de coisa. Mas o que eu sempre quis, cara, era estacionar em um escritório, fazer carreira lá dentro e ascender profissionalmente. Cara, eu também, cara, eu vou te falar, eu caí nesse conto da meritocracia. Minha mãe sempre falou assim, não, você tem que fazer concurso público. Eu falei assim, não, concurso público é de vagabundo. Eu quero trabalhar e ser o mesmo produtivo da sociedade. Mas quem disse que eu vou ter a sociedade vai me dar uma oportunidade pra produzir? Quem disse? Não, mano, e existe também esse copy no concurso público. Cara, eu vou te falar uma coisa. Concurso público, velho, é extraordinariamente difícil. É 0,01% de pessoas que vão passar em concurso público. Então não adianta, cara. Eu acho que não adianta a pessoa colocar todas as fichas que ela tem dentro de um estudo preparatório de concurso público, porque é sempre a exceção que vão passar no concurso público. Os servidores públicos, eles são a exceção da sociedade. Então a pessoa, ela para a vida dela, ela fica escutando propagandas de curso preparatório de concurso público, ela não, mude de vida aqui, é só você estudar tal que você vai chegar lá. Quando, cara, é extraordinariamente difícil. Você tem que fazer um concurso público perfeito, cara. Você tem que acertar tudo no concurso público, senão você não vai passar. Aí não tem vaga pra todo mundo, né, amigo? Não tem vaga pra todo mundo. Aí eu penso, porra, será que vale a pena a pessoa parar a vida dela, ela abrir mão do emprego dela, que tá estável ali, pra se dedicar especificamente para um concurso público? Eu acho que não, cara. Quem que tem a oportunidade? Quem que tem a oportunidade pra você fazer isso? Aí que você vê como que as mulheres estão passando mais no concurso público que o homem. Por quê? Tem um homem bancando, geralmente é o pai ou o marido, que podem trabalhar, se esfolar, pra ela ficar 1, 2, 3, 4 anos, né? Estudando até passar. E depois que passa, geralmente divorcia do marido, né? E aí a gente faz aquilo que a gente chama de monkey branch. É só você ver aí quem são os juízes, quem são os delegados, quem são os promotores, quem são os delegados. É tudo de família estruturada. Por exemplo, aquele Paulo Bilinski lá, que ele ficou famoso lá, que ele tomou o estilo da mulher, né? Isso, mó gadão, na minha opinião, né? Mas, cara, ele veio de uma família estruturada. Ele nem de São Paulo entendeu? Então, ele teve a oportunidade de estudar, ele teve a oportunidade de se isolar, de ficar recluso dentro do estudo dele, e conseguiu passar. Aí chega lá o cara, que não tem condições nem de pagar a conta do mês, e quer abrir tudo, quer abrir mão do trabalho dele para se dedicar ao concurso público. Bom, se você quer fazer isso, meu amigo, então eu recomendo
você entrar nos concursos mais fáceis, por exemplo. Por exemplo, da Guarda Civil Metropolitana, ou da Polícia Militar, que são mais vagas e uma concorrência menor, né? Porque as pessoas não querem participar desse concurso público. Agora, você se isolar para você passar o concurso da magistratura, meu amigo, eu acho que isso é uma completa loucura. Sim, é completamente loucura se você não fizer a base, né? Sim, essa semana um colega nosso mandou um recado pra mim, né? Mandou uma cartinha falando que tinha lembrado de mim porque havia acontecido uma coisa interessante no meio de trabalho dela, na empresa lá que ele trabalhava, um Betinha, né? Desses Betinhas aí que começam trabalhando na empresa, né? Com esse discurso aí de meritocracia, de importante é o trabalho dignifica o homem, um discurso bastante protestante, né? Bem protestante, né? De trabalho dignifica o homem, negócio tem que trabalhar bastante. Ele morreu esmagado pela empilhadeira. A empilhadeira tombou a mercadoria em cima dele e ele morreu, né? E aí o meu colega chegou e falou assim, poxa, Knut, eu discordava de você, mas agora que eu vi acontecer comigo, eu vi, caramba, aquele cara que morreu do lado da empilhadeira podia ser eu, né? Aí ele falou assim, e a empresa não vai dar nada pro cara, entendeu? Tipo assim, ele perdeu a vida dele, foi sacrificado pela Matrix, né? Com esse discurso de meritocracia, né? Ou se tiver que pagar alguma coisa, vai ser dinheiro e foda-se, entendeu? Ele que se dane, a vida que segue. Cara, eu me lembro que teve uma vez que eu tava escutando um caso de um cara que não é nem fábrica, era um negócio de soja, né? E aí tinha um tubo lá de soja que você precisa colocar as coisas no saco, né? É uma máquina, né? E aí o cara tinha uma meta pra cobrar, né? Pra fazer. E aí ele teve que subir na máquina, né? Só que aí ele sabia que se ele subisse na máquina, a chance dele se machucar é muito grande. Aí o patrão chegou e falou assim, vai subir na máquina. Acabou, ele tem que pressa, entendeu? O patrão tava nem aí. Sua causa. Sim. E aí ele lembrou que teve um caso de outro cara que subiu na máquina, né? E ficou preso em cima da máquina e o patrão ficou triste por causa que perdeu a mercadoria. Não ficou triste por causa do cara que se acidentou. Ficou triste por causa da mercadoria que ele teria deixado de fazer naquele dia. E aí ele chega e fala assim, poxa, será que vale a pena você sacrificar o seu tempo? Você está sacrificando o seu tempo, né? Mas sacrificar sua vida também pelo trabalho, né? Porque eu estava vendo aqui um relato de um colega aqui que eu até postei aqui no Twitter, e as pessoas falavam que eu era comunista, né? O cara tinha uma doméstica, né? Que ela tinha 45 quilos, uma baixinha, né? E aí a dona falou que tinha que mover uma geladeira do lugar. Só que a mulher era muito magra, né, coitada, né? E aí o cara chegou e falando... Isso no LinkedIn, né? No LinkedIn tem muito dessas fanfics corporativas, né? Sobre meritocracia, né? O cara chegou e falou assim que a melhor empregada dele foi essa empregada que sacrificou por ele, né? Olha só, vou até ler aqui pra você, né? Os melhores funcionários não se veem dessa forma. Na infância tivemos uma empregada chamada Chica. Chica provavelmente é preta, vamos lá. Chica era feroz. Ela mantinha cada centímetro da nossa casa meticulosamente limpo e organizado. Minha mãe um dia ficou furiosa quando ela decidiu arrastar um freezer grande sozinha, depois de ouvir que íamos chamar uma empresa para fazer isso. Ou seja, a mulher era tão proativa, né, que vendo que a família ia contratar alguém para mover o freezer de lugar, o freezer pesado, falou, não, deixa eu fazer. Aí eles não deixaram a mulher fazer, né? Por que você quer pagar alguém quando eu posso fazer isso? Ela tinha 1,50m e 45 quilos. No entanto, quando estávamos fora, ela arrastou aquela coisa sozinha. Ou seja, para se mostrar para o patrão, né? Observação, não estou defendendo que você assuma riscos físicos. Isso é apenas um exemplo. Chica faleceu ano passado, mas ela ficará para sempre nas nossas recordações. Né? Ou seja, será que vale a pena você sacrificar para alguém? Por exemplo, a vida da mulher ela se esfolou, né? Para mim, amigo, a maior forma de você gratificar uma pessoa não é com muito obrigado, não é com tapinha nas costas, é com dinheiro, entendeu? E aí, quando eu falo isso, o pessoal me chama de comunista. O cara que é trabalhador, ele não quer saber de ser valorizado depois que morreu, de receber uma medalha, receber uma pensão para a família dele. Não, ele quer dinheiro, ele quer ter um salário digno, né? Que é exatamente isso que o pessoal fecha os olhos, né? Não, cara, a gente poderia entrar aqui na questão do subemprego também depois, né? Só que antes, cara, eu queria comentar aqui um chat aqui. Eu posso comentar aqui no chat? Cara, eu queria comentar aqui o do Edivaldo Silva, que ele falou o seguinte: o último concurso da Polícia Militar de São Paulo teve mais de 65 mil inscritos para 2.300 vagas. Como que não é concorrido? Eu não falei que não é concorrido, mas é o seguinte, cara. É mais fácil passar no concurso da PM de São Paulo, por exemplo,
Porque se você dividir 65 mil por 2.300 vagas, você vai chegar numa concorrência de 28 candidatos por vaga. Agora, se você se preparar, por exemplo, no concurso da Polícia Rodoviária Federal, que eu acho que teve uns 300 mil inscritos de âmbito nacional, você vai chegar numa concorrência de 250, 300 candidatos por vaga, entendeu? Então foi isso que eu queria dizer. Não é que não é concorrido, e não é que não seja fácil de passar, é que é mais fácil de passar, por exemplo, do que no concurso da PF e da PRF. E teve aqui um superchat aqui, que o André deu aqui de R$10, que eu concordo tudo. Ele falou o seguinte: o mundo é injusto, nada está nos regendo, não existe força superior. Deus da mitologia, bom, eu achei que eu concordava, não concordo com essa coisa, mas enfim. Mas o mundo é justo, concordo por aí. Eu acho que Deus da mitologia, assim como milhares que já existiram. Seria muita pretensão achar que o mundo é justo, a sua é verdadeira. Mas o mundo tentar avaliar isso que ele falou, ele tem um ponto, tipo assim, que existe também o copy religioso na meritocracia. Se você for uma pessoa boa, coisas boas vão acontecer com você. Nada a ver, é só você olhar a história de Jó. A história de Jó é uma história para tentar explicar o problema do sofrimento, né? Se a gente for pegar as melhores pessoas que eu conheci na minha vida, todas se ferraram no final. Esse negócio de faça a coisa, o banho, dar é melhor que receber, dê que Deus vai te dar em dobro, isso é um copy violento. As pessoas não querem olhar para a realidade que a felicidade na vida é algo quase que aleatório, né? Existe um caos no universo, e dentro desse caos, o ser humano tenta construir padrões, tenta construir uma sociedade. Só que aí se esquece que, na verdade, o que existe de fato é caos. Caos quântico é uma prova disso, não dá pra gente estipular as coisas, né? Então, mas a gente cria esses mecanismos mentais, não. Deus vai fazer exatamente isso, e você tenta colocar Deus na caixinha, colocar a vida numa caixinha, colocar o sucesso na caixinha, o mérito na caixinha, quando às vezes você vê que pessoas extremamente más se dão bem, pessoas extremamente boas se dão mal. Eu falei, qual é a justiça? Cadê a ordem no mundo? Porque, cara, eu acho que Deus, né, ele não veio aqui pra gente conquistar bens materiais. Jesus Cristo falou. Ele falou, cara, não acumular bem na terra, porque o pó e a traça tudo corroem, mas acumular bens nos céus. Então, essa coisa de que Deus vai dar tudo que você quer, que você pede, que ele vai te dar dinheiro, fama, sucesso, eu posso concordar em parte, mas... O problema é, tipo assim, quando a gente fala assim, nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Cara, eu já vi, cara, né? Quantas pessoas justas você vê que passam por tribulação, entendeu? Você vê pessoas fazendo bem e se recebendo ingratidão da família. Por exemplo, aquele cara, o cara que veio falar com a gente. O cara tratou a filha da melhor forma possível, tratou a mulher da melhor forma possível, né? E ficou doente e foi abandonado. Então, quantas pessoas recebem ingratidão? Isso aí é a maior prova viva que o mérito não existe nem na vida pessoal. Não existe mérito na vida amorosa também. Os caras que eu vi que mais se esforçaram para manter o relacionamento foram aqueles que foram mais chifrados. O mérito na vida profissional, talvez na vida profissional exista mais mérito, onde também não tem tanto, né? E eu vou além. Não existe mérito nem para salvação, né? Porque a gente entrou no tema de Bíblia. Eu defendo a tese de que não existe mérito nem na salvação. Você não depende de obras, nem para ser salvo, entende? Então, a meritocracia é um copo tão enorme, cara, que eu acho que só se aplica também no âmbito dessas igrejas protestantes, né? Porque é bom que o cara se esforce, né? Que ele trabalhe, para que quanto mais ele receba, mais dízimo ele pague, né? Então eu acho que copo na igreja é totalmente válido, né? Do ponto de vista deles, né? Sim. Aí a gente poderia até fazer um outro podcast só sobre predestinação. Por incrível que pareça, esse é um conceito que eu não acho copy, né? Que Deus está na Bíblia e falou assim, aborreci a Esaú e escolhi a Jacó. É isso que a gente vê na vida, cara. Você vê duas pessoas, né? As duas batalham. Só que uma tem oportunidade e a outra não tem. Uma só brilha pra ela, a outra Deus não, parece que não ajuda. Tem gente que parece que Deus está sempre ajudando. Se você pegar, por exemplo, a biografia daquele Paulo Lema, sempre tem, nessas grandes histórias de pessoas, sempre tem um momento em que o cara coloca tudo a perder, mas aparece uma parada de sorte e salva ele, né? Que na vida das pessoas normais seria o momento que ele tomaria a pernada da vida, né? Você sempre tem um fator imponderável, né? Parece que Deus predestinou algumas pessoas pro sucesso e outras pro fracasso. Simplesmente é isso. Não, cara, eu penso assim também. Eu penso que Deus, cara, ele é dono de todas as coisas. Aliás, eu tenho uma visão bem radical sobre a religião, né? Tanto que eu não consigo me enquadrar em nada. Eu acredito muito no catolicismo, só que eu não posso me considerar um católico porque eu não acredito em tudo que eles falam, né? Eu não consigo me enquadrar em nada, né? Mas eu penso da seguinte forma, cara. Cara, Deus criou todas as coisas. Ele é dono de tudo. Entendeu? Então, quem que é a gente pra julgar se ele decide abençoar um e não abençoar o outro, assim, por exemplo? Na Bíblia, a gente tem os exemplos dos profetas, né? A gente tem os exemplos
dos teve um monte de dinheiro, do Isaac, do Jacó, teve um monte de dinheiro. Todos os empresários, né? Do ramo de ovelha, né? Todos eles, né? Sim, e sabe, eu penso da seguinte forma, cara, é Deus que escolhe. E eu acredito que se é Deus escolhendo, ele faz o que é melhor para as pessoas, né? Isso que me deixa em paz, né? Então se a pessoa não tem sucesso, eu penso, bom, é da vontade de Deus. Se a pessoa tem uma doença, bom, é da vontade de Deus. Eu não acredito nessa coisa que existe diabo assim, né? Eu acredito que é tudo da vontade de Deus. Ele faz o bem e ele faz o mal. E é bom que ele faça o bem e que faça o mal. Porque é melhor não, que o problema é quando ele faz o bem. Quando ele faz o mal pra mim, isso é um problema. Mas então, o problema é quando ele começa a terceirizar. Esse problema disso é quando você começa a acreditar em determinismo fatalista, você começa a terceirizar determinados fatores. Por exemplo, nasceu desse jeito, perdeu. Por exemplo, o cara que nasce. Por exemplo, tem gente aqui que a gente tá falando, mas a maioria das pessoas aqui que a gente tá falando não tem deficiência nenhuma. Mas tem gente que nos escuta que é autista, que não tem as pernas, tem amigos nossos que são cegos, tem amigos nossos que estão aleijados, tem amigos nossos que estão numa cama. Muitos desses caras estão trabalhando, entende? Estão trabalhando e têm sucesso. Né? Por exemplo, eles nasceram com dificuldades muito maiores do que a gente tem e eles conseguiram vencer apesar disso. Então por que a gente não consegue, apesar de, por exemplo, eles têm fatores que fariam com que qualquer pessoa chegasse e falasse, não, vou entregar os pontos, não vale a pena viver desse jeito. Mas eles conseguem viver uma vida boa não, uma vida razoável, né? Por que nós que nascemos tivemos a sorte, tivemos a bênção, né, de nascermos, entre aspas, sadios, não temos a capacidade de vencer na vida tanto quanto as pessoas que começaram mal, pior que a gente? Cara, pra falar a verdade, eu acho que... eu vou te falar, por exemplo, da minha vida que eu tô vivendo hoje. Eu vivo uma vida com bastante dificuldade, né? Eu fiz aquele podcast lá falando que eu advogo para as pessoas e tal, e pode ser que a pessoa, ou quem me escutou, ache que eu tenho uma condição boa por conta disso. Não, eu não tenho. Você falou lá que você vai na porta da delegacia, pegar na porta da cadeia, pegar os seus clientes, farmar clientes. Sim, e o que acontece é que às vezes eu recebo uma causa, eu tenho que pegar lá o que o cara paga, 5 mil reais. Aí você pensa, 5 mil reais é uma grana, só que eu vou ter que trabalhar durante 5 anos, né? Então, esses 5 mil reais dividido por 60 meses, sei lá quanto é que dá merreca por mês, né? Mas, eu tô satisfeito. Eu me coloquei na minha posição, eu falei, cara, ao invés de eu ficar querendo ficar um super milionário e tal, eu já pus na minha cabeça, bom, eu não vou ser o super milionário, eu tô satisfeito e eu tô em paz com a minha consciência, sabe? A sua realidade e seus expectativos. Exato, eu acho que muito do sofrimento das pessoas, eu acho que parte justamente disso. A pessoa não aceita, porque ela recebe toda hora esse copo na meritocracia. Não, você tem que se esforçar, Se você conseguir, você merece, L'Oréal, porque eu mereço. Se eu conseguir, você também consegue, né? Cara. Aí ele vê o cara lá com as gostosas na Lamborghini e falou assim, eu queria viver assim, se não for assim, não mereço viver. Quando, às vezes, desculpa falar pra vocês, muitos de vocês que estão escutando a gente vão virar mendigos em algum momento, entendeu? Mas é pra vocês passarem por essa fase da vida, né? A vida vocês não vão receber as coisas. O negócio da vida não é vencer, é vencer as dificuldades vão estar aí. E vocês vão enfrentar dificuldades complicadas, né? De acordo com o estudo da OCDE aqui, é só 7% que vai chegar no topo da cadeia alimentar. Então, 93% de vocês aqui que não vão se dar bem, que vocês vão morrer trabalhando, vão trabalhar até morrer. Eu tava vendo aqui, por exemplo, o pessoal fica falando assim, faculgado, né? Tem muita gente que fala que não vale a pena fazer faculgado. Eu não sou deles. Eu fiz faculgado, não serviu pra nada, né? Fiz faculdade e pós não serviu pra nada. Mas ainda assim eu acho que é legal, né? Mas assim, de qualquer forma, eu tava vendo que no Brasil, 15% das pessoas que fazem faculdade conseguem emprego na área. 15%. Então isso é meritocracia, né? E detalhe, 50% das pessoas que fazem faculdade recebem o diploma de desempregadas. Ou seja, dessas 100 pessoas que estão num curso, né? Que, pra começar, a maior parte não vai nem terminar o curso, mas das que terminam o curso. No meu curso, de 40 pessoas, só saiu eu e mais 2 pessoas, saíram 3, né? Porque o curso era difícil. Mas vamos lá. Ou seja, de cada 100 pessoas que terminam um curso hoje no Brasil, né? 15 vão trabalhar na área, 35 vão trabalhar com outras coisas, vão para o subemprego, e mais 50 pessoas vão ficar desempregadas na casa dos pais. Vão ficar estudando para concurso, seja o que for. Vagabundas. Eu acho que eu tô nessa estatística aí dos 35% também, porque vira e mexe eu faço uns bicos de corretor de imóvel aí, eu administro uma locação, eu vendo. Eu já tentei ser corretor de imóvel, o negócio é difícil, hein? Mas prossiga. É complicado, você tem que ficar lá ligando todo dia, não. Não.
porque aí você começa a se acostumar. E sobre a faculdade... Ou profissãozinha pra mulher bonita se dar bem, hein? Corretor de imóveis. Nossa, de prostituta, o que tem de prostituta em detalhe, eu te mostrei uma foto de uma mulher que eu cheguei a pegar essa mulher, eu te mostrei a foto da mulher? Mostrou. Não, essa e a outra que eu também te mostrei, duas mulheres que eu peguei, gatas, né? Isso há muitos anos atrás, né? Porque eu ainda saía com mulher, né? As duas, só que não foram as duas. As duas eram jeitos de prostituta, né? Mas eu não sabia, tinha certeza se eram, né? Teve uma que ela começou com esse lance, ela fazia direito, nunca trabalhou na área de direito, mas trabalhava como corretor de imóveis. E ela tem todo o jeito de prostituta. Então, essa menina, eu conheci ela quando ela tinha 14 anos, ela tá velha agora, né? E ela trabalhou com corretor de imóveis, um estilo de vida completamente apartado de uma advogada. Então, mora numa casa de praia, tem carrão, caramba, corretor de imóvel. Não, pegado o cast, mas aqui é o que não tem, eu posso ver aqui, ó. Tá não, mas isso aí foi em 2013 que eu saí com essa mulher. Aí acontece. E essa menina, ela tá com um estilo de vida completamente diferente do que de uma corretora de imóveis, ou de uma mulher que faz advocacia. O que eu presumo? Que ela é uma prostituta, né? E tem muita prostituta que trabalha, usa a profissão de corretor de imóveis como cabide. E eu te mostrei aí a foto de uma aí, cara, que eu peguei, que essa mulher ela é corretora de imóveis, né? Só que ela tem uma parada que denuncia muito que é prostituta. Quando eu conheci ela tinha alguns sinais de que era prostituta, né? Mas o sinal que fiscai, falou assim, é GP. É o fato dela ficar mudando de nome nas redes sociais, né? Por exemplo, o nome dela era Maria, agora o nome dela é Catarina. Por que uma mulher vai mudar de nome nas redes sociais? Evidentemente é porque a mulher tem muito facetas, né? Pra esquecer o passado que ela teve, né? Mas, cara, essa profissão de corretora de imóvel eu já escutei cada uma. Tem muita puta mesmo? É verdade? Cara, eu posso dizer que é puta, né? Quer dizer, eu não sei se é puta, mas é o seguinte. Muitas delas, não vou falar que é todas, né? Mas muitas eu escutei. Quer dizer, não vou nem falar que é muitas, mas eu escutei algumas histórias, né? De que algumas corretoras de imóveis, né? Elas pra fechar o negócio e receber a comissão, elas fazem, né? Uma pós-party, né, com o comprador. Então, isso é meritocracia, amigo? Às vezes o cara é o melhor corretor do mundo, né? Mas às vezes eu me lembro que eu fui fazer entrevista pra um órgão. Eu não vou falar o nome, porque senão vocês vão saber quem eu sou. E aí, o cara chegou na cara e falou assim, eu só emprego mulher. Aí ela falou assim, se o cara for empregar um homem, o cara tem que ser muito bom. O cara já chegou, ou seja, hoje o cara vai fazer uma entrevista de emprego, quem tá no RH é mulher. Então a mulher só vai empregar mulher. Se você for pra uma loja de shopping, todas as vendedoras são mulheres. Ou seja, cadê a meritocracia? Se o que conta no final é a mulher. O cara é professor, não é faculdade. O cara, se ele fosse dar nota pra uma mulher, ele dá tipo 2 pontos a mais só porque a mulher é mulher, entendeu? A mulher vai pra faculdade, vai pra academia, o instrutor não olha na minha cara. Ele fica o dia inteiro lá com a gostosa. Ou seja, isso é meritocracia? Isso é bucetocracia, amigo. Bucetocracia. Até na época do trabalho, se a mulher fosse mulher, ela tinha uma avaliação melhor. Ou seja, o mérito era colocado em segundo lugar. Isso quando a mulher não dá pro chefe pra ter uma avaliação melhor, né? Isso que a gente sabe que é isso. Claro, vamos começar a ser conspiracionista aqui agora então, mano. É o seguinte, a maioria das pessoas, das universitárias que frequentam cursos de psicologia de RH são mulheres. São mulheres. Se você ver lá o público do curso de psicologia e de RH, são mulheres. Pela lei... E gays? E gays. Os gays eu não sabia, mas pode ser vereadores. E tem uma lei dizendo o seguinte, falou, só pode ser diretor de RH se for psicólogo. Aí você vê, a maioria de psicólogos são mulheres. Aí você tem o feminismo. E o feminismo, ele está impregnado em praticamente todas as mulheres. E o feminismo, ele fala o quê? Ele fala em sororidade. E o que é sororidade? Sororidade é o sentimento que uma mulher tem por outra para que elas se ajudem e se deem bem na carreira sentimental profissional. Ou seja, se você for homem, aqui não sei se pode ser uma red pill, uma black pill, não sei o quê, você já tem automaticamente mais dificuldades, porque existe esse sentimento de sororidade e o fato de que a maioria do RH é mulher. Se você trabalhou numa empresa ou outra, você vai ver que a maioria do RH é mulher. Né? E quem que elas vão privilegiar por conta dessa sororidade toda aí? Sim, mas não é só isso não, por exemplo, no caso específico que eu falei, quem falava que só ia empregar mulher era um homem, ou seja, não é nem questão de sororidade, é questão de manginismo também. É sororidade mais manginismo, 2 fenômenos favorecem a mulher e tiram o mérito dos homens. Aí você pode falar, não, Knut, mas vocês estão falando do mercado de trabalho que não tem meritocracia, vocês estão falando no outro lugar que também não tem meritocracia, na vida religiosa não tem meritocracia, mas pelo menos ainda bem que a gente tem família, né?
Que é outro lugar que não tem meritocracia. Por exemplo, eu tenho um familiar meu, que é um cara que ele trabalha numa rede, filiada da rede SBT da Bahia, né? Esse cara tem muito dinheiro, ele é macumbeiro, né? E ele, tipo assim, você tem que ver, eu sempre tratei meus familiares de forma muito boa, né? E como que eles me tratam? Com nojo, né? Tratam com desprezo, nojo, asco, né? Por quê? Porque eu sou um porra nenhuma, né? Agora, esse meu colega não, esse meu parente, que eu acho que ele é gay, né? Você vê, quando ele chega em qualquer festa de família, ele é paparicado. Aí você vai falar, cadê o mérito, né? Eu trato as pessoas bem, as pessoas não me tratam bem em volta. Por quê? Porque não importa o que você faz, o importante é quem você é, amigo. Na família é assim, um filho que tem um emprego melhor, ele vai ser bem tratado pela família. O filho que tem um emprego pior, vai ser bem tratado. Aí chega o cara que é matrixano e fala assim, não, mas isso não é justo, porque eu sempre tratei você bem. Por que você tá me tratando pior que o fulano de tal? Porque ele tem mais barganha que você. E a mesma coisa vale pro relacionamento, né, amigos? Às vezes você trata a mulher bem, mas quem você é pra ela, né? E às vezes a mulher vai te cagar pra você por causa disso. Não existe meritocracia. Você tem que entender, cara. O pessoal pensa assim, não, a Matrix... o pessoal fica falando, eu sou a Red Pill, então é relacionamento, tem que ser Red Pill. Ou seja, o mundo do relacionamento é injusto. Ah, mas mercado de trabalho não, mercado de trabalho é perfeito, né? Ou seja, o cara tá, tá enterrado na Matrix profissional, mas ele se acha um Red Pill porque ele acha que o relacionamento tem problema. Aí o cara vai pra igreja e fala, não, a igreja é o pastor é um santo. Ou seja, ele não consegue ver que cada lugar que ele tá tem uma Matrix familiar, amorosa, relacionamento, né? Relacionamento religiosa. Cara, eu vou além, eu vou criar uma nova tese aqui, que o betismo, ele exista, e que ele existe em todas as áreas, cara. Existe o beta amoroso do relacionamento, existe o beta profissional que não consegue emprego, existe o beta social, eu acho que existem vários tipos de espectros de beta. E existe o beta power, que é o beta em todas as áreas da vida, né? Mas, cara, eu acho que existem várias matrix, assim, né? E o beta é justamente aquele cara que não consegue entrar dentro dessas bolhas aí pra se dar bem dentro dessas áreas, né? Sim. Mas bem ou mal, bem o que você falou no seu recado que você falou pra mim, né? Não existem dois tipos de profissionais, né? Que é aquele que faz o trabalho bem feito e aquele que não faz o trabalho bem feito. Existem três tipos de profissionais. É o que faz o trabalho bem feito, o que não faz o trabalho bem feito e aquele que nem tem oportunidade de trabalhar, né? Que é a boa parte dos betas, né? O cara nem tem oportunidade de namorar, o cara nem tem oportunidade de ter uma amizade sadias, o cara nem tem boa oportunidade de ter um ambiente sadio, né? O cara não tem oportunidade nenhuma. Cara, você vê assim na advocacia, porque é o que eu vejo assim, né? Na imobiliária também, que eu vejo nos imóveis de vez em quando. Quem que é o advogado bem sucedido? É o advogado que tem dinheiro, é o advogado que tem o cliente top. Não é um advogado que é formado, que ele sabe fazer o trabalho, blá blá blá. É um advogado que presta o serviço. Tem boas conexões, QI, amizade. Ou seja, olha só, o cara que já nasce numa família rica, cara, e já nasce com tantas conexões, com tantas facilidades, cara, que é desleal comparar esse cara com um cara que vem de baixo, que tem bom mérito. O cara entra na PUC, cara. O cara entra na PUC, na USP, Mackenzie, FGV, ele consegue emprego. O cara que se forma numa Unip, numa FMU, numa faculdade de terceira linha, é muito difícil, cara. É muito mais difícil. Se você tiver oportunidade, entre no grupo de vagas jurídicas. Vira e mexe, você vai ver lá. Uma vaga, não, aqui é só a PUC, USP, Mackenzie, FGV. Ou faculdade de primeira linha. Então, cara, o cara que se formou numa faculdade que ele pôde pagar, numa FMU da vida, ele já está sumariamente excluído do mercado de trabalho. É a mesma coisa se não tivesse feito faculdade, né? Mesma coisa se não tivesse feito faculdade. Faculdade é só um papel. Então vamos lá, amigo. Porque algumas pessoas podem chegar e ter um discurso derrotista. Já que faculdade não está dando emprego, então é melhor nem fazer faculdade. Não é isso que a gente está querendo falar aqui, não. Não é discurso derrotista. Fala o seguinte, que faculdade, ou se esforçar, ou seja, ser uma pessoa boa, não te garante sucesso. Colocar isso na sua cabeça por quê? Pra você não ficar na rede depois que você se ferrar no final, entendeu? Pra você ter uma visão lúcida sobre a realidade, né? Porque uma vez que você está lúcido, quando você se ferrar, você já vai adequar a sua realidade à sua situação. Então, é o seguinte, amigo. Acho que pelo menos a gente tem que tentar. Mas com a lucidez de saber que o tentar não é o suficiente, porque nem todas as variáveis estão dentro do nosso controle, né? Sim, claro. Eu acho que sobre essa questão da faculdade aí que você falou, eu acho que o cara tem que levar algumas coisas em consideração. Primeiro, a atividade que ele quer exercer, ela precisa de uma habilitação junto ao Estado? Então, por exemplo, eu quero ser advogado. Bom, você só pode ser advogado se você fizer o curso de Direito. Então você tem que fazer o curso de Direito, em qualquer faculdade. Aí você tem que ir para um segundo cenário. Bom, o que eu quero fazer? Eu quero abrir o meu escritório ou eu quero ser empregado? Bom, se você quer abrir o seu escritório, então você pode fazer faculdade em qualquer lugar.
Agora, se você quiser um emprego, você tem que fazer faculdade de primeira linha. Você tem que dar um jeito de pegar um FIES, não sei, você tem que fazer uma faculdade de primeira linha, ou você tem que passar no vestibular para entrar numa faculdade pública. Porque aí você vai estar dentro do espectro, né, para você conseguir as vagas de emprego. Agora, tem que também analisar o seguinte, bom, o que eu quero fazer, ele não precisa de uma habilitação junto ao Estado. Então, por exemplo, eu quero, ser economista. Bom, teoricamente você não precisaria de um curso, né, para fazer a economia. Então, eu acho que existe marketing, por exemplo, existem coisas que não precisam de faculdade. Agora, você quer trabalhar dentro de uma empresa, você quer ser marqueteiro dentro de uma empresa como empregado, então sim, então você tem que fazer uma faculdade voltada a esse segmento para você ter currículo e mostrar lá que você tem a experiência, né? Você tem que fazer o fantoche, né? Você tem que se rotular para você conseguir a vaga, né? Então acho que é isso que o cara tem que levar em consideração antes de escolher fazer ou não uma faculdade, né? Sim, e algumas pessoas vão chegar e vão criticar a gente, porque sempre criticam, o pessoal adora criticar a gente. Pode criticar, amigo. Falando, não, que a gente tá vendendo coping, porque eu sempre falo que tem que morrer mordendo o osso, que tu tá até o final, porque sim, porque sim, entendeu? Tem que morrer mordendo o osso. Então, mas por quê? Porque sim, né? Eu sempre falo que você tem que morrer, você vai morrer, mas você tem que morrer lutando, né? Aí fala assim, mas isso é coping, Knut, você é um agente da Matrix, fala isso pra mim esses dias, né? Você é um agente da Matrix, você fica falando pros betas, fica iludindo os betas com o negócio de ter que lutar. Amigo, se esforçando já tá difícil, imagina sem se esforçar, né? Então, amigo, a única coisa que você tem que fazer é mudar aquilo que você pode. Por exemplo, o pessoal fica falando, não, mas eu tenho pau pequeno, mas eu sou baixinho, eu sou careca, eu não sei o que, eu sou mental céu. Amigo, isso aí você não dá pra mudar. Agora você tem que lutar naquilo que você pode mudar, né? E outra coisa, amigos, eu sou a favor de você morrer tentando. Mas é aquele negócio, amigo, o beta, ele tem uma coisa, ele não tem sorte. Você vê que não tem sorte. É por isso que o beta tem que criar a sorte dele. É por isso que você tem que criar as circunstâncias, porque a gente já nasce sem oportunidade. Então você tem que criar as suas oportunidades, entende? Eu sei que isso não é fácil, mas é só isso que sobra. Ou tem uma opção melhor, ô Advobeta? Cara, eu acho que é exatamente isso. O beta, cara, eu me considero beta em praticamente todas as áreas da vida, né? Você é beta. Não, eu sou completamente. Você viu a menina que eu tava namorando aí? Poxa, pelo amor de Deus. Eu te mandei lá. Eu não vou nem falar isso aqui, pra não te constranger, mas prossiga. Peladora lá, enfim. Mas, cara, mas sobre essa coisa aí que você falou... Inclusive, eu vetei esse relacionamento, né? Você lembra? Como assim? Foi você, não, acho que eu falei pra tu cortar a mulher, né? Eu falei assim, cara, não dá não, termina com essa mulher. Não, mas, Knut, eu precisava disso, cara. Eu queria terminar com essa menina, mas você me deu aquele empurrão, né? Não, eu fui muito grosso, hein, porque às vezes eu faço isso com a pessoa fica com raiva de mim, mas no seu caso não tinha como não fazer, cara. Eu vi que realmente tinha que olhar um buraco, né? Não, exatamente. Não. Eu precisei desse empurrão sim, cara, porque eu já tava querendo. E aí você me deu um empurrão lá, você falou, cara, termina com essa mina aí, foi o que eu precisava pra ter. E eu demorei ainda, né? Não foi na hora, né? Fiquei pensando, tal, blá blá blá. Mas sobre a questão do beta, né? De fazer as oportunidades dele, né? Eu acho que é exatamente isso. A gente não tem sorte, cara. A gente não tem sorte. A gente bola um plano e cai um meteoro e o plano A vira o plano Z, entendeu? Então, você tem que dar um jeito de criar a sua oportunidade. E quando cair o meteoro, você tem que estar ligeiro, você tem que estar ligado para pegar os fragmentos ali e fazer um bem bolado para poder sobreviver e ter uma vida minimamente digna, né? É você ser capaz de pagar um apartamento, de você ser capaz de comprar um carro, uma vida normal, uma vida digna, você ter casa, carro e conseguir se sustentar, né? Sim. Então acontece, amigos. Em última análise, pra finalizar aqui a tampa do caixão, vamos falar de mulher, que vocês gostam, né? Muitas pessoas, mulher, acontece. Muitas pessoas já falam que a meritocracia, eles querem, o negócio da meritocracia é que o pessoal quer sempre ter a visão moral, né? Igual aquele episódio do He-Man, né? Ele foi uma pessoa boa, logo ele se deu bem no final, porque ele se esforçou. Logo o final dele vai ser bom. O final de tal é um safado, logo o final dele vai ser triste. Então, aí vem aquela mentalidade brasileira de eu adoro quando eu vejo alguém ruim se ferrar no final, ou seja, porque é a visão moralista que o brasileiro tem, né? Então, amigos, o negócio é o seguinte, tem gente que fala assim, não, eu vou entrar na academia, vou ficar forte e vou conseguir namorada. Aí vai pra academia, fica forte, não consegue namorada. Aí, caramba, cadê? Ou seja, eles veem que o mérito deles não foi recompensado, eles ficam revoltados. Ou, por exemplo, vou ficar rico e aí vai ter um monte de mulher. Aí o cara fica rico, sai um monte de interesseira. Aí ele se ferra, caramba, mentiram pra mim. Ou seja, existe...
eu vejo muitas pessoas que falam assim, não, como que isso não é justo, eu sou um cara desenvolvido, sou um cara bonito, que tem dinheiro, enchepado, e só parece mulher feia pra mim, cara, mulher bonita tudo me corta. Amigo, desculpa, quem te disse que é assim, que basta você se esforçar, ter dinheiro e não sei o que vai vir com mulher nas suas costas? E aí, não existe nesse ambiente também. E entra no que eu falei, do cara aceitar a realidade que ele tem. Quem falou que ele vai ter condições de pegar uma mulher dessa, velho? Eu acho que... Ele mesmo quis acreditar, aquela crença conveniente. Eu acho que ela não tem que ser... Eu acho que a pessoa tem que ser ambiciosa, mas ao mesmo tempo ela tem que estar satisfeita com o que ela tem, entendeu? Porque não adianta, cara, eu vou querer pegar uma nota 8, porque eu sou advogado e sou ruivo, sei lá, tipo... Não vou conseguir, velho. Porque tem várias coisas que me faltam ali que eu não vou conseguir. Então eu me contento com o que eu tenho, entendeu? E eu fico bem, eu fico com paz de espírito por conta disso, né? Um sentimento de contentamento com o que você já tem, né? Sim, amigo. E paralelamente você continua buscando, mas é difícil você se contentar quando você não tem nada, né? É mais difícil, concorda, né? A gente fala, né? Cara, quando mais a gente começa a pensar, mais na bad vibe a gente vai entrando, né? Porque, cara, a gente às vezes fica reclamando que a gente não tem, que a gente não consegue as coisas. Quando, mano, tem pessoas que não tem nada, velho. Não tem nada. O cara não tem comida na geladeira, o cara não tem condições de bancar o mínimo pro filho dele que tá lá em casa com fome. Tem que misturar farinha com água lá pra dar as crianças. E às vezes a gente fica reclamando, entendeu? Então, sei lá, mano. Tem gente que não tem nada. Eu acho o seguinte, amigo, a fórmula da felicidade é você não ficar olhando os seus problemas. Estão felizes. Cara, é melhor você viver um dia depois do outro, daqui a pouco pronto, daqui a pouco acaba a vida, amigo. É só viver um dia depois do outro, que daqui a pouco acaba, entendeu? É igual, entendeu? É igual quando você tá na fila do dentista, né? Fala assim, pega aí umas folhas, aí se distrai, que daqui a pouco acaba a espera, amigo. É igual a vida, amigo. Vai pegar aí uma revista do dentista e começa a ler. Pode ser um podcast, um trabalho, uma mulher, um filho, um emprego, sei lá. Vai se entendendo que daqui a pouco acaba, fica tranquilo, amigo. Daqui a pouco a vida acaba. Então é isso aí, amigo. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns aí por você ser um advogado de respeito, de renome. E ruivo, graças a Deus. Nunca esqueça disso, né? Parabéns por ser ruivo. Né? Faz diferença ser ruivo? Faz diferença? Cara, sei lá, quando você é beta, eles usam até as suas qualidades pra te denegrir. Né? Cara de preço, aqui eu não vou te dar chance não, eu vou dar chance pro outro que tem cara de sofridinho aqui. Até, cara, quando você é beta, não tem jeito não. Exatamente, então durmam com a Ruvio Pio, amigo. Então é isso, amigos, tchau, deixa pra eles, amigos. Dá tchau pra ele. Tchau, falou, Arriu! Arriu, amigos, não conheci o mundo beta por querer. Shalom. Amém.